André Pierin, coach de poses do Ramondino, fez várias observações sobre ele. O link do podcast completo está na descrição. Suplementação de qualidade, você já sabe, é no site da Max Titânio Suplementos. E com o cupom SM você tem aquele desconto especial e também fortalece aqui o canal e o link está na descrição. E, gente, e claro que não poderíamos encerrar diferente, né, Hugo? Deixou pro final. Melhor Já. parte do bolo. Produção, por favor, solta o homem, o sucesso. Ramon Bill! É Pega! verdade. Tem um pi, porque da última vez que eu xinguei e falei um monte de troço, o Ayala derrubou a live. Eu Quase mandei, jogou o Vini lá de cima do prédio. mano, eu mandei eles para tudo que é lugar. Eu falei muito palavrão. O Ayala, para com isso. O Ligou a homem live. levou, cara. Que incrível, né, André? Foi, Teu cara. coração tá bom, né, homem? Te ligamos Ah, lá de cara. dessa vez. Senão, cara, pô, mano. Aham. Cara, assim, ó, irmão, tipo, né, dentro de. Eu acho que a gente tá se permitindo ter um papo aqui bem louco, porque não é que, assim, a gente tem experiência, tudo, mas a gente sabe de tudo, muito pelo contrário. O que eu quero dizer, assim, quando as pessoas me perguntavam assim, cara, o que que você. E o Ramon tal, cara, eu falava assim, irmão, não tem como saber, porque a gente tá falando de. São tantas variáveis, porque vamos lá, existe a variável relacionada ao Ramon. Bater peso, entrar bem, posar bem. Então, nós temos, olha quantas variáveis falando só do Ramon. Aí nós temos todas as outras variáveis falando do Mike. Todas as outras variáveis falando do Huff. Beleza. E aí ainda o que os árbitros vão achar de tudo isso. Entendeu? Né? Porque assim, é uma coisa ali que não é já na Classic, veja, nós temos físicos diferentes, mas até a própria questão e foi por isso que a Classic foi criada com esse crivo duplo de peso e altura, para os físicos ficarem tão tipo semelhantes no sentido de você não ter uma disparidade de volume muito maior de um para o outro, como você vê acontecendo, por exemplo, ali com o Sean Clarida e com o Keone Pearson, entende? Porque olha que louco. Quando você, por exemplo, a IFBB sempre foi por peso as categorias. A NABA sempre foi por altura. Mas vamos lá. Se você está falando uma categoria por peso, você pode ter dois atletas com o mesmo peso, ok? Mas com alturas muito diferentes, o que vai gerar um grande volume de diferenciação de um para o outro, entende? Então vamos lá, você pode ter um cara que tem o mesmo peso teu, mas muito baixinho, que vai acontecer o quê? Ele vai parecer muito mais volumoso. Na categoria por altura, por sua vez, você pode ter um cara, por exemplo, eu competia na NABA, irmão, e sabe quem que tava, eu competia, pô, 82 quilos. Sabe quem que tava na minha categoria por altura? Samuel Vieira, com 108 quilos. Então, na categoria por alturas, pode ter o cara com a mesma altura, só que um peso muito diferente. Já a Classic, ao ter esse crivo duplo de peso e altura, em tese, seria para controlar o volume, para você poder dizer, ó, então vamos julgar por essa tal da estética. Porque a estética, ela só vai fazer diferença a hora que você tenha um certo empate em todos os critérios. Senão, o Brandão, com a estética dele, já tem ido muito melhor. Todo mundo sabe que o Brandão tem estética, que o Brandão tem linha, mas por que que ele só não foi melhor ainda? Porque faltava o tal do volume. Por que que o Big Ramy ganhava sem ter linha? Porque tinha muito mais volume. Mas a partir do momento que começaram a entrar atletas que trazem uma certa linha junto, a tendência é esses caras se dar melhor. Então eu tô querendo dizer isso por quê? Porque na Classic, cara, mano, sinceramente, poderia, vamos dizer, por mais que a gente tentou entregar o melhor, tudo, poderia o juiz ter falado assim, não, cara, eu prefiro ainda o frame do Mike. Ou eu prefiro lá a linha, a silhueta, ou do Huff. E aí a gente ia fazer o quê? Entende? Todo mundo ali tava na mesma prateleira, como você bem Isso. falou, né? Os três estavam incríveis. Isso, mas eu penso assim, cara, se o Ramon ganhou, irmão, dos melhores posadores no shape bom deles, não tava no shape ruim. O Huff tá no shape bom. Então, cara, sinal que a coisa foi boa. Lógico que ano que vem a gente vai melhorar a pose, cara, melhorar aquela duplo bíceps de frente, que dá pra melhorar bastante. Só que aquele lance que a gente foi no lance do Steve, né? Talvez esse ano, né, a gente já vai ter uma liberdade um pouco maior para acreditar, tipo assim, para a gente seguir nossas próprias ideias em certas coisas. Não querendo dizer que a gente também vai deixar de levar para mostrar para o Steve, entende? Como o próprio Chris Bumstead fez. No começo, o Chris foi lá, a gente até falou sobre isso, né, Hugo? Foi Pegar o mesmo. primeiro Olímpia do Chris, ele tava posando reto também.
que ele foi lá pedir os toques do Steve. Depois ele Verdade. começou a colocar a própria DNA dele nas poses. E é muito louco, né? Porque acho que as pessoas, ninguém, só quem vive o fisiculturismo, vive lá, sabe o quanto que postura impacta, né? A postura de campeão. Então, eu acho que o Ramon assumiu essa postura de campeão, junto Foi. com toda a equipe dele. Então, eu falo contigo, com o Pacho, com a família dele, né, com todo mundo assim, era algo nítido. E estando lá, acompanhando isso, né, Hugo, a gente sentia que Ele tava leve. tinha uma coisa. Porque foi Tava o com a único aura do campeão, né? Foi o único Classic Physique que nós encontramos no Meet and Greet. Eu, particularmente, da cabeça ali, né? Dos principais ali, né? Eu Porque o não. resto tinha ido embora. Ele ficou até o final, né, Vini? Para ver o tamanho da disposição que ele ainda tava. Era 10h30 da noite, ele tava atendendo uma fila enorme. E todos os atletas tinham ido embora já. Então, assim, foi incrível. Um trabalho que mostra ali o que vocês fizeram, o Pacho, vocês, essa implementação da atitude de campeão. Acho que não é só o shape, as pessoas não entendem que a postura que o cara impregna no palco ali, ela é importante. E vendo vocês fazendo atualização, chamando ele como campeão, cara, eu tenho total certeza que isso fez uma diferença muito significativa, É, mano. cara, tipo assim, o Ramon, irmão, ele entendeu, tipo, o peso que tava nas costas dele, sabe? E Tipo abraçou assim, ele mesmo, né? Então e ele, empurrou, e ele abraçou. falou assim, cara, eu abraço essa cruz, né, no sentido de que, por exemplo, assim, de que, cara, o Brasil tá com você, você depende, né, tipo, é um monte de gente que espera muito que você ganhe, cara, isso é, então ele de fato, ele incorporou muito isso, tanto que quando a gente brincava, cara, assim, a gente fazia as coisas, eu brincava assim, cara, vai lá e deixa o espírito baixar em você, e é isso que ele sempre falava, porque assim, cara, porque eu notei que tinha muita gente que tratava o Ramon meio que, "Oh, o cara não sabe posar, o descoordenado, o bobão." E aí eu comecei a ver coisas dele, tipo, participações anteriores onde ele posou bem, vi ele jogando capoeira. Falei, cara, esse cara não é tão descoordenado assim. Vi ele dançando, entendeu? Então, assim, então eu trouxe algo, tipo, muito do meu trabalho, cara, foi fazer ele acreditar que já tinha, tipo, um dom dentro dele. E tinha mesmo. Tá ligado? Assim, isso você pode perceber naquele momento ali do que estavam todos eles fazendo pose down. Porque o que eu falei pro Ramon, cara? Tem onde eu mostro a listinha assim, ó. Tipo, não provoque os outros, não encoste nos outros, mas não se anule. Seu cara, tipo, fique na pose, se o cara vir encostar em você, não mas fique lá duro, mas não cutuque o cara, mais ou menos assim. E, cara, daí se você for ver ali na hora do pose down, que ele foi armar um duplo bíceps, vem o Josema de um lado e o Mike do outro e ele ficou sem espaço. O que que o Ramon fez, cara? Pegou, se abaixou e fez a pose no chão. Porra, Deus, Nossa, eu cara, achei isso genial. aquilo veio totalmente dele. Muitas coisas vieram totalmente Ele fez dele. uma Dele. manobra ali jamais Isso, vista. isso, aham, sabe? Então ele Foi tipo começou a assim, foi perceber. uma manobra mesmo, uma coisa de inteligência e Sim, habilidade. porque os caras. Sabe aquele drible de Ronaldinho Gaúcho, Total, aquela cara, porque manobra de Tony porque era, Hawk? era a É coisa de quem oportunidade do manja. Josema, era a oportunidade do Josema, que não ficou lado a lado dele nos confrontos, chegar e falar assim, cara, agora eu vou mostrar, cara. E aí o bicho simplesmente, tanto que dá pra você ver a cara deles assim olhando pra baixo, tipo, hã? Oh, what the fuck? Aham. Ali o Josema ia ter a oportunidade de amassar o Ramon de costas. Isso, Porque a gente exato. sabe que o dorsal dele é melhor. Isso. Mas ali a gente só conseguiu ver a expertise do Ramon. Baixando, então foi isso, cara. Então, assim, mano, aí o cara deu pra ver, porque o Ramon é um cara assim, cara, que, tipo, é muito louco, irmão. Porque ele chama pra ele, eu já tinha percebido isso no Guest de Pittsburgh, que a gente tinha feito muitos poucos treinos ainda e teve coisas que eu falei uma vez pra ele, cara. E ele armazena. E muitos outros atletas, você fala um monte de vezes. Então, assim, então eu comecei a perceber que o Ramon, além desse talento que ele tem do shape, etc., ele tem, tipo, uma retenção de aprendizado um pouco acima do normal,
tipo, comparado ali com os outros atletas, entende? Então, assim, cara, basta você ver essa coreografia que tava passando ali, cara. A coreografia dele, cara, ele fez pose de solo sem se desequilibrar, Eu ia falar pra entende? você, cara, ele tem uma fluidez nas poses muito bonita. Ele Isso, posa muito bem, cara. Alguns atletas ficam meio perdidos, repete pose, não faz uma e, transmissão bonita. Ele conectou todas as poses. isso, exatamente, irmão. E o Coisa que olhar os de caras do passado confiança. faziam bem, né, André? Isso, aham, e a todo momento ali curtindo, dando olhadinha, fazendo, sabe? Então, cara, eu vejo que foram muitas coisas bem feitas que foram feitas. As visitas ao Steve, entendeu? Cara, basta você olhar o Steve depois do campeonato, foi lá e pedir para tirar foto com o Ramon. E aí o Ramon pergunta, né? E o like dele, perfect, né? Assim, né? Então, é essa questão deles verem, tipo assim que, cara, a torcida, a fila, lógico que tudo isso faz parte, entendeu? Então eles viram assim, cara, eles se sentiram confortáveis de entregar um título a alguém que representaria, tipo, eles viram pela força do brasileiro. Da força das pessoas que gostam do Ramon. Então até ficou pequeno aquele coisa, ah, mas o cara não domina o inglês, entende o que eu quero dizer? É Ah, só que um nem o próprio detalhe. Huff falava assim, tem que ser um cara que represente bem o Mike também fala, eles tinham certeza que o Ramon era o cara que não representava bem, entendeu? É, Ele não mas ele precisa falar também um A. é impressionante.